Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com a integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao reprovado, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e violento, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo que se distribuíram, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens devotos de toda a nação debaixo do céu. E quando se ouviu aquele som, ajuntou-se a multidão e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. E estavam admirados e se maravilhavam, dizendo: Vede, não são galileus todos os que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, e os que habitamos na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto de Ásia, Frígia e Panfília, Egito e nas regiões da Líbia, próxima de Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus? Estavam todos admirados e perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isto? Outros, porém zombando, diziam: Estão cheios de vinho novo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ergueu a voz e lhes falou: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, tomai conhecimento disto e dai ouvidos às minhas palavras, porque estes homens não estão embriagados, como supondes, visto que é a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e notável dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, ouvi estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com obras de poder, prodígios e sinais, os quais Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A este, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes, pregando-o na cruz por mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto,
não era possível que ele fosse retido por ela. Pois a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se regozijou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha carne repousará em esperança, porque não abandonarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com a tua presença. Varões irmãos, posso dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, do fruto dos seus lombos, prevendo isso, falou com respeito à ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem a sua carne viu corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado sobre o nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, deu solene testemunho e exortava-os, dizendo: sede salvos dessa geração perversa. Então, os que receberam a sua palavra foram batizados, e foram acrescentadas naquele dia cerca de 3.000 almas. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam a todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente, perseverando unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa, partilhavam o alimento com grande alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.